Você tem alergia à proteína do leite? Veja só como resolver esse problema com a nossa nutróloga oficial, doutora Daniela Tarran. Bom, a gente estamos aqui no CDC com a nossa nutróloga oficial, doutora Daniela Tarran, e nós vamos falar sobre um assunto interessante. Na matéria passada, nós falamos sobre intolerância à lactose, e agora nós vamos falar sobre alergia, mas não existe alergia à lactose, existe alergia à proteína do leite, e nós vamos falar sobre isso direitinho, explicar você que é mamãe, né, ou que está grávida, vai ter um bebê aí, para saber diferenciar direitinho e saber cuidar da saúde do seu recém-nascido. Bom, seja bem-vinda, doutora Daniela. No quadro, no mês passado, nós falamos sobre intolerância à lactose. E agora eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença sobre alergia, o que é alergia, o que é intolerância, para as pessoas terem uma noção. Porque há uma confusão muito séria nesse assunto, né, doutora? Então, Daniela, só para relembrar, né? Assim, no programa passado a gente falou sobre a intolerância à lactose, que são sintomas realmente de intolerância que vão aparecer no indivíduo mais adulto, quando existe uma diminuição da enzima lactase, que faz a digestão da lactose, que é um carboidrato. Agora nós vamos falar de alergia à proteína do leite de vaca. A alergia, ela é diferente de intolerância, porque a alergia é um processo que envolve anticorpos, imunoglobulinas, então é um processo muito mais intenso, mais importante de ser diagnosticado. Então, ela vai englobar principalmente bebês recém-nascidos até uma idade de 3 anos. Até 95% desses bebês vão se curar após os 3 anos. Eles vão se curar, essa reação alérgica ela vai passar a ir diminuindo cada vez com o tempo até desaparecer. Raramente os adultos são alérgicos à lactose. Mas assim, o que é importante ter em mente? Aquele bebê que está mamando só na mãe ou que está mamando fórmulas tipo NAN, essas outras fórmulas que a gente compra prontas para quem não está mamando na mãe. Então, o que vai acontecer? Essa criança vai começar a ter choro, diarreia, gases, tipo má digestão, vômitos, dificuldade de ganho de peso, ela pode ter bronquite, asma, assim, chiado no peito, sangue nas fezes. Então, isso aí começa a desenvolver, a criança começa a apresentar esse quadro e às vezes acha que foi uma intoxicação, uma virose, alguma coisa, mas esse quadro se torna recorrente, a dificuldade de ganho de peso se torna progressiva e aí essa mãe vai procurar o pediatra e provavelmente esse diagnóstico deve ser feito. Então, aquelas crianças que usam só fórmulas tipo NAN, estrogênio, essas coisas, existem fórmulas totalmente isentas da proteína do leite de vaca. Então, essas fórmulas elas são compradas e a criança vai tomar essa fórmula e o restante da dieta vai ser isento. Essas fórmulas são muito caras, geralmente necessitam de uma ajuda do Estado, né? Essas mães, geralmente, elas entram com um processo e solicitam a ajuda do Estado mediante um relatório do pediatra. Mas para poder esse pediatra atestar que essa criança tenha a alergia, isso acontece depois de 4 semanas de retirado totalmente e os sintomas tenham totalmente desaparecido. Então, precisa realmente pensar que é isso para não confundir com uma intoxicação, com outro tipo de doença, entendeu? No caso, o profissional da nutrologia, ele pode auxiliar o pediatra nesse processo? Claro que pode. Eu recebo principalmente as mães dessas crianças. Então, as mães que amamentam completamente no peito, o pediatra chega para elas e fala assim, eu acho que o seu filho pode ter alergia à proteína do leite de vaca, eu preciso que você pare totalmente. E a gente acha que a proteína do leite de vaca, ela tá só no leite. Não é bem assim, né, doutora? Não é bem assim. Então, hoje, a gente tem uma legislação um pouco mais rigorosa para poder todo tipo de biscoito, de pães, de outros alimentos, até no presunto você encontra proteína do leite de vaca. Então, a gente tem que tirar dessas mães uma gama de alimentos muito grandes. Então, a principal intervenção da nutrologia é junto a essas mães para fazer uma reeducação e mesmo para aquelas mães que estão cozinhando para os filhos também, né? Porque elas que vão cozinhar para as crianças que já não estão só no leite e que vão ter que comer sem nenhuma proteína do leite de vaca. Outra coisa para a gente encerrar, a criança ela perde muito peso,
Né? Eu acho que esse é o maior problema. A criança, você vê que ela fica assim, até quase meio desnutrida. É ruim isso, esse quadro para a mãe, né? E para a própria criança também. É ruim sim, porque você vai criar uma inflamação no intestino dessa criança. E aí o intestino é o principal órgão responsável por absorver nutrientes. Então, se você tem uma inflamação causada por essa alergia em vigência, você não vai conseguir absorver as outras coisas, nem a proteína e nem o que vier junto. Nossa. Entendeu? Então, você passa a ter um quadro de desabsorção muito importante, dessa dificuldade de absorção, e pode levar à desnutrição. Nossa, muito complicado. E também tem a criança que pode ficar sem respiração, tampa a respiração de tamanho da alergia dela, né? Existe o quadro respiratório, aí cada criança vai desenvolver mais para um lado, isso aí é individual de cada paciente, mas existe isso mesmo.